Boa noite. Então hoje vou fazer aqui a minha primeira, como é que eu posso dizer? Uma espécie de aula de revisamento com relação ao primeiro conteúdo em História que é visto no terceiro ano, que é a Primeira Guerra Mundial. Eu tenho aqui o caderno de anotações em História e o livro que está sendo usado mais uma vez neste ano é este livro aqui, História. E no terceiro ano, o que é visto em História é todo o século XX. Começando ali pelo final do século XIX e todo o decorrer do século XX. Muito bem. Então deixa eu me abrir aqui na página do livro. Então a Primeira Guerra Mundial é aquele primeiro conflito que acontece ali na Europa, tá? E essa guerra ela acontece entre 28 de julho de 1914 e se estende até o ano 1918, terminando aí no dia 11 de novembro desse ano. Muito bem. Para a gente poder começar a ver ela, propriamente dito, é importante avaliar os antecedentes, isto é, aquele momento que antecedeu a guerra, porque tiveram aí motivos para que ela acontecesse. Esses motivos, dentre eles temos motivos políticos, econômicos também, e até mesmo os sociais. No motivo político estava... Deixa eu encontrar aqui a parte para ficar melhor a explicação. E também pedindo a vocês, que eu sempre me esqueço, para não se esqueçam, assistam a live aqui e também se inscrevam no canal. Assinem também o sininho, curtem e se inscrevam, por favor. Então temos aqui... Vou entrar aqui logo. Então a Europa, ela no começo do século XX, quando o século XX inicia, ela estava afetada por rivalidades, tá? Políticas sociais e até mesmo na economia. Na economia tínhamos a Inglaterra. A Inglaterra, até o começo do século XX, ela era uma potência mundial. Porém, quando o ano 1900 chega, baseando-me aqui na leitura e no estudo deste livro, quando o ano 1900 chega, ela começou a ser afetada pela França e pela Alemanha, porque naquele momento acontecia na Europa a Segunda Revolução Industrial. E com essa Segunda Revolução Industrial, vai haver nela grande produção de aço e também de petróleo. E aí a Alemanha e a França estavam tendo grande destaque aí. Então a partir daí a Europa ela começa então a Inglaterra ela começa então aí perdendo de pouco a pouco esse título aí de a grande potência mundial da Europa, aliás, do mundo, até o começo do século XX. Deixa eu ver aqui. Não é a França não, era a Alemanha e os Estados Unidos. A França ela estava até então afetada. Desculpem aí por esse erro, não era a França não, era os Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Alemanha estavam tendo uma grande produção, aí se destacando na produção de ferro e aço, que eram as matérias-primas fundamentais para a indústria, tá? Isso aí é um dos motivos econômicos. No motivo político estava aí o chamado imperialismo, que era aquela corrida de domínio sobre os países, sobre territórios da Ásia e da África, tá? Era essa corrida aí. E essa corrida ela era realizada pelos países, as potências da Europa, que eram várias aí.
Dentre elas tinham aí a Inglaterra, que era o Reino Unido da Grã-Bretanha, também a França, a Itália, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e diversos outros também aí. Muito bem. A Europa ela vai viver um período chamado de paz armada. E durante essa paz armada, esses motivos que já falei aí, econômicos e também políticos, na parte econômica estava aí a corrida, a grande produção de aço e de ferro por parte da Alemanha e dos Estados Unidos, estavam tendo destaque, e a Inglaterra estava começando a desmoronar com aquele título de grande potência mundial. Tá? E no lado econômico não, no lado político estava aí se chamado imperialismo. Inclusive, no ano 1885 vai haver a partilha da África pelos países europeus. E aí mais tarde esse domínio vai se estender, dominando aí vários territórios da África e da Ásia por parte dos países europeus. Então isso daí tudo vai levar a um conflito na Europa entre esses países, essas potências mundiais. Se eu estiver falando alguma coisa que não está muito no contexto, perdão aí, peço perdão a vocês, porque isso é um revisamento que eu faço. E aí o livro, ele é muito... tem muita escrita nele, aí eu só busco o que é mais principal, o que é mais importante para poder falar. Pontos principais. O tópico 2 aqui do capítulo 1, ele trata da chamada política de alianças. E nessa política de alianças é citado todo esse momento antecedente à Primeira Guerra Mundial. Motivos políticos com o imperialismo, motivos econômicos com a Segunda Revolução Industrial, tá? Que nesse momento a Europa ela já vivia a Segunda Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial começou na Inglaterra e nessa segunda fase dela, a partir do ano 1860, ela vai se espalhar ali pelo restante da Europa, França, Alemanha, Itália, tá? Mas vamos agora para o contexto mesmo que está sendo avaliado. Então a Europa ela vai viver a chamada paz armada. Essa paz armada ela começa no ano 1871, quando a Guerra Franco-Prussiana vai terminar. Essa Guerra Franco-Prussiana ela aconteceu entre a França e a Prússia, tá? A partir daí vai iniciar o chamado o Segundo Reich alemão, com a coroação do Kaiser, o imperador alemão chamado Guilherme I, vai ser coroado como o primeiro imperador do Segundo Reich alemão. Então, a partir daí, vai começar essa paz armada. Essa paz armada ela vai se estender até o ano 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. E também é importante citar que durante essa paz armada vai haver uma corrida armamentista. Isto é, uma corrida pelas armas. Os países europeus, eles já vendo que entre eles iria acontecer uma guerra, eles começam a fortalecer os seus exércitos com armas, se armando aí com vários armamentos, tá? Chamada corrida armamentista, que acontece durante esse período da política de alianças. Lembrando, durante a política de alianças vai existir a paz armada, o momento que antecedeu a guerra, 1871 a 1914. E durante essa paz armada vai acontecer todos esses motivos que antecederam a Primeira Guerra. A corrida imperialista, também do lado político, também do lado da economia, isso tudo entre os países europeus. Então tudo isso gerou uma tensão, uma revolta, conflitos entre eles. Então eles ficaram assim meio que revoltados uns com os outros. E aí vai haver algumas alianças que vão se formar aí durante essa paz armada. Em 1882 é formada a Tríplice Aliança entre o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, que era o Segundo Reich, e a Itália.
vão formar essa tríplice aliança. E aí mais tarde, em 1907, é formada a Tríplice Entente entre Inglaterra, França e a Rússia. A Inglaterra vivia um reino, era um próprio reino, aí tendo um grande destaque ainda na economia. A França vivia a Terceira República Francesa, que começa ali a partir de 1871 e vai terminar somente durante a Segunda Guerra Mundial. E a Rússia vivia o chamado Império Russo, tá? E aí, durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela vai sair da guerra. Vamos ver isso mais aí adiante, quando estivermos vendo aí mesmo o contexto da Primeira Grande Guerra. Estamos vendo aqui agora somente a questão antecedente a isso. O que aconteceu antes da guerra para que ela viesse a acontecer. Muito bem, então, assim, é importante também citar aqui um dos esses momentos antecedentes, que foi os chamados movimentos nacionalistas. Esses movimentos nacionalistas, neles tinham nacionalismo, tá? O povo fazia esse nacionalismo aí na Europa. Eles foram três: o pan-germanismo, o pan-eslavismo e o revanchismo francês. Vamos ver aqui cada um deles e avaliar. Vou procurar aqui. O pan-eslavismo, ele pregava, aliás, o objetivo dele era reunir os eslavos que estavam espalhados ali no leste e sudeste europeu, tá? Esses eslavos, eles eram um povo que eram descendentes que, não sei, talvez tivessem surgido ali da Rússia. E a Rússia era quem liderava esse pan-eslavismo, tá? Mas durante aquele momento, o território onde os eslavos habitavam era dominado pelo Império Turco-Otomano, o sudeste e o leste europeu, segundo o que diz aqui no livro, tá? Na questão aí balcânica, no tópico 3. Adiantando logo aqui. Muito bem. E para que a Rússia pudesse realizar esse objetivo do pan-eslavismo, ela teria que, enfrentar a resistência do Império Turco-Otomano, que era quem dominava essa região sudeste e leste da Europa, aonde os eslavos estavam. O pan-germanismo era liderado pela Alemanha. Tinha como objetivo reunir os povos germânicos que estavam espalhados ali na Europa Central. Então a Alemanha ela tinha esse objetivo de reunir os germânicos na Alemanha, tá? Isso era que o pan-germanismo tinha como objetivo. Outro movimento nacionalista. E o revanchismo francês era liderado pela França, tá? Então a França, ao final da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, ela vai perder uma região que pertencia a ela, chamada Alsácia-Lorena. Ela perdeu a Guerra Franco-Prussiana entre ela e a Prússia. A Prússia viria mais tarde, após a coroação de Guilherme I no Palácio de Versalhes, a ser o segundo rei alemão. Então ela, ao perder a guerra, ela vai ter que dar para a Alemanha essa região Alsácia-Lorena, tá? E essa região Alsácia-Lorena, ela era muito importante porque nela ela era rica em ferro e carvão, tá? Muito bem. Pois bem, então, até aqui nós vimos sobre a questão que antecedeu a Primeira Grande Guerra, não é? Então, a política de alianças. Nessa política de alianças acontece os motivos que antecederam a guerra, o imperialismo, também no que diz respeito também à economia, e também os movimentos nacionalistas, as divisões da Europa, tá? Porque em 1907, quando acontece a Tríplice Entente formada, França, Inglaterra e Rússia,
A partir daí a Europa vai ser dividida. De um lado a Tríplice Aliança e do outro a Tríplice Entente. E essa divisão iria até o início da Primeira Guerra Mundial e durante todo esse momento de grande guerra na Europa. Muito bem, então vamos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e espero que vocês possam aí ter gostado desse pequeno resumo e visão sobre o que foi estudado nesses últimos dias. Boa noite a todos.